Olá, turma. Nós vamos fazer hoje uma revisão da disciplina de Estado, Classe e Movimentos Sociais da primeira unidade, com base nos textos, tá? Então, a gente não vai utilizar exatamente os slides, nem os outros vídeos que eu tinha postado. A gente vai falar sobre os textos, tá bom? Explicar o que cada um fala. E, enfim, é mais a respeito mesmo do material da primeira unidade. Como a gente não teve a oportunidade de ler esses textos pessoalmente, né? Nós vamos tentar debruçar um pouquinho sobre eles. Começando, a gente sabe que o nosso primeiro tema, ali nas primeiras aulas, a gente abordou a questão dos filósofos que falam sobre a relação do Estado com a sociedade civil, né? Que são chamados filósofos contratualistas, né? Por que eles são chamados de filósofos contratualistas? Porque eles se baseiam, né, a sua filosofia de enxergar a sociedade, o Estado, no contrato social. Eles acreditam numa ideia de contrato social. Claro que cada um vai ter a sua visão, né? O Thomas Hobbes, John Locke e o Jean-Jacques Rousseau, cada um vai ter uma visão diferente a respeito do contrato social. Mas todos dizem que esse contrato é necessário para que a sociedade exista em igualdade, ou pelo menos em uma justiça, né, na perspectiva de cada um. O termo justnaturalismo refere-se ao desenvolvimento da ideia do direito natural entre o início do século XVII e o fim do século XVIII. Então, eles eram justnaturalistas. Por quê? Porque eles acreditavam que havia um direito natural do homem. Seja o direito natural à propriedade, ou o direito natural à soberania, o direito natural aos bens, né, à liberdade. Então, eles acreditavam que o direito era natural, né? Esse direito ele não era fruto de um pacto social apenas, ele era inato aos homens, né? E havia necessidade de o Estado respeitar e legitimar os direitos inatos dos indivíduos, né? O que reduz o exercício do poder estatal. Então, eles acreditavam que o Estado, deixa eu só colocar uma anotação aqui para vocês, os filósofos justnaturalistas acreditavam que o homem possuía determinados direitos naturais e que o Estado deveria respeitar e zelar por esses direitos. Ok? Então, basicamente, isso era o que os justnaturalistas diziam, né? Aqui. Isso mesmo. Certo? Prosseguindo, vamos ver o que cada um desses autores falava. Os dois autores que mais ressaltaram essa questão de que era necessário haver um contrato social, um pacto social, né? Uma instância que fosse, entre aspas, neutra, que fosse superior para organizar essa sociedade, porque ela era inata de conflitos, era o Hobbes e o Locke, né? Então, eles acreditavam nessa ideia do estado de natureza, né, em que os indivíduos viviam isolados e atuavam, né, seguindo as suas paixões. Deixa eu só destacar aqui. Então, eles acreditavam que esse tal desse estado de natureza era aquele momento da humanidade quando ainda não haviam as leis, ainda não haviam as instituições, ainda não havia, né, a civilização. Então, esses homens em estado de natureza eram guiados por seus impulsos, por suas paixões, né? Seus instintos, seus interesses. Eles não estavam ali muito preocupados em respeitar as regras, as leis, em respeitar os limites da sua liberdade do outro, né? E o que era esse contrato social? Se a gente for definir esse termo de contrato social. Desculpa aqui, gente. O contrato social
É uma espécie de pacto entre os homens para estabelecer tais normas e autoridades às quais se submeterão consensualmente. Ou seja, os homens estão todos ali em seu estado natural, em seu estado selvagem, e aí há muitos conflitos, eles precisam estabelecer uma ordem. Então imagina uma tribo que não tem ordem, que não tem um poder central, e de repente eles começam a disputar os mesmos bens. Todos querem possuir a mesma coisa. Aí começam disputas, começam roubos, começam conflitos. Então é necessário ter um poder que vai mediar a relação entre esses homens, entendeu? Que vai fazer o apaziguamento, aquele que vai dizer, não, esse tem direito a isso, esse tem direito àquilo. Esse tem direito a isso porque ele viu primeiro, porque ele trabalhou por isso, né? Enfim. Então, isso é o contrato social, é um acordo que os homens fazem para tentar realizar, né? Para tentar concretizar algum tipo de pacificação, algum tipo de ordem dentro da sociedade. O Estado seria um produto do contrato social, ou seja, da junção das vontades individuais. Isso daqui é importante, tá? Essa parte aqui que vem falando aqui a respeito do Estado. Então, para esses filósofos, para o Hobbes, para o Locke, o Estado ele é um produto do contrato social. E o que é que o Thomas Hobbes diz mesmo a respeito do pensamento dele? Ele vai dizer que o estado de natureza é um estado configurado pela existência de um desejo perpétuo de poder pelos homens. Então, o Thomas Hobbes, como a gente já viu em nossos diversos resumos, né, nas outras aulas vocês também já viram, ele vai dizer que esse homem, no seu estado natural, ele tem um desejo de poder que passa por cima de tudo, né? Um desejo perpétuo, um desejo absurdo de possuir o poder pelo poder, né? E o poder é definido pela capacidade individual. Ele é um filósofo que acredita no individualismo, ou seja, existem aqueles que podem mais e aqueles que podem menos. Alguns têm mais capacidade do que outros, né, de adquirir a riqueza. Então é cada um por si. É muito parecido com a ideia da meritocracia, né? Então, se a pessoa não conseguiu alcançar tal posto, ou tal coisa, tal bem, foi porque ela não teve méritos individuais para aquilo. Ele fala muito também sobre a concorrência. O Hobbes, vocês podem ver que ele tinha uma visão de um ser humano mais selvagem, né, mais competitivo, que não tinha tanto zelo, tanto apreço pela moral, pela paz em seu estado natural. Tanto que era preciso que houvesse um estado forte, né, um contrato social consolidado para que esses homens não se degladiassem entre si. A escassez, para ele, a escassez, né, a falta, aqui, a pobreza, etc., os períodos, né, de seca, de necessidade, gera, né, no caso essa escassez, a competição mais acirrada, o roubo, a expropriação, né? Então, não existiam critérios entre o meu e o teu, né? Nesse estado natural do homem, principalmente quando há a escassez. Quando existe pouco, todos querem aquela mesma coisa, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, quando se dá uma situação dessa, não existem leis, né? Como se não existem leis. E na ausência dessas leis, o que tende a vigorar é esse estado do homem, né? Esse estado de competição. O poder comum, né? E o Hobbes ele acredita muito nessa ideia do poder comum, que seria o Estado. O Hobbes evidencia assim a necessidade de os homens estabelecerem um contrato entre si, que cria regras de convívio social e de subordinação política, pelo qual seus poderes e direitos seriam transferidos a um poder soberano, que seria o Estado. Então, Hobbes ele acredita na transferência de poder. Ou seja, quando você assume o pacto social, ou seja, eu estou numa sociedade
Eu aceito as leis dessa sociedade. Eu assumo que acima de mim existe uma Constituição, existe um tribunal regional, existe um tribunal federal que diz o que é certo e o que é errado. Eu estou transferindo o meu poder para a autoridade. Então, quando você assume o pacto social, seus poderes e direitos são transferidos para o Estado, né, que passa a ser agora o soberano. Por quê? Porque foi mediante a sua permissão. Você deu autorização para que o Estado te representasse, certo? Falando agora sobre Locke, o Locke ele vem dizer que o homem em seu estado natural, ele não é esse competidor inato, né? Como o Hobbes falava, que era um homem que, se não tivesse lei, ele iria atacar um ao outro para roubar aquilo que o seu parceiro tinha, aquilo que o seu companheiro tinha. Não. Ele vai dizer que o homem, em seu estado natural, ele vive um estado mais de absoluta liberdade, né? O Locke é o filósofo da liberdade, das liberdades individuais, da liberdade de propriedade, né? Então ele vai dizer que esse homem, no seu estado natural aqui, ele vive na absoluta liberdade, né? E o que ameaçaria essa paz natural era um possível conflito, né? Também em contraposição a Hobbes, o Locke ele justifica a legitimidade da posse dos bens. Ou seja, uma vez que eu possuo alguma coisa, ninguém tem o direito de me tomar aquilo pela força. Então, se alguém me toma aquilo, algo que eu conquistei através do meu trabalho, na visão do Locke, essa pessoa não é proprietário legítimo daquilo, né? Porque eu tenho a legitimidade daquilo que eu possuo, porque eu trabalhei para ter aquilo. Se uma pessoa vem e me rouba, ela não é o dono legítimo daquilo. Por mais que ela tenha tido o mérito da força, o mérito da ameaça de me tomar aquilo, da persuasão, ela não é dono legítimo daquilo. O dono legítimo continua sendo eu, porque eu trabalhei para conseguir aquilo, certo? Então, para ele, o fundamento da propriedade é o trabalho. Os homens tornam-se proprietários à medida que transformam o estado comum da natureza através do seu trabalho. Então, isso aqui, resumidamente, significa que os homens, quando utilizam a matéria-prima da natureza para produzir seus bens em instrumentos, se tornam, praticam o trabalho e, consequentemente, se tornam proprietários daquilo que produziram. Então, por exemplo, se eu vejo uma árvore lá na selva, eu posso não ser dono dessa árvore, eu não sou dono da floresta, mas se eu tiro um galho dessa árvore e eu faço um machado, eu já sou dono daquele machado, porque eu peguei aquela matéria-prima, eu trabalhei ela, eu lasquei, eu moldei, eu trabalhei, eu afiei, eu adaptei aquilo para a minha necessidade. Quando a gente pega uma coisa da natureza e transforma essa coisa, isso é o que se chama trabalho. Trabalho é a transformação que o homem faz sobre a natureza, né? E no sentido mais primário mesmo do que significa trabalho. Então o Locke ele é muito ligado nessa questão de que o trabalho justifica a propriedade. Ou seja, a garantia da propriedade é a finalidade em função da qual os homens instituem o Estado por poder político. Então o Locke ele vai dizer que os homens criam o Estado porque eles precisam garantir a sua propriedade. Tá, eu produzi o meu machado, eu fui lá, tirei o galho, eu cortei, eu moldei, eu fui lá, fiz de uma forma artesanal o meu machado, então ele me pertence porque fui eu que fiz. E como é que eu vou garantir que ninguém me roube ele? Eu preciso de uma autoridade, eu preciso de uma lei, eu preciso de que exista uma força soberana que intervenha a meu favor.
essa força é o Estado, né, que é o poder político. E o Locke ele vem dizer aqui, ó, entendo o direito de fazer leis com penalidade de morte e, por conseguinte, com toda penalidade menor para o fim de regulamentar e conservar a propriedade. Então ele considerava que a ameaça à propriedade estava sujeita até à pena de morte. O Locke ele é o filósofo, não esqueçam, né? Ele é o filósofo da propriedade, da liberdade, e muitas vezes ele coloca esse sentido da propriedade, muitas vezes até mesmo acima do direito à vida, né? O direito à propriedade é acima do direito à vida, porque uma vez que o homem consegue aquilo através do seu trabalho, ele tem um direito legítimo sobre aquilo, né? Uma frase muito conhecida do Locke é: o Estado existe para proteger os direitos e liberdades dos cidadãos, que em última instância são os melhores juízes de seus próprios interesses. Então ele não coloca o Estado, né, de uma maneira tão exacerbada. Ele coloca o Estado como um instrumento de manutenção da propriedade, né? Vou colocar aqui. Manutenção da propriedade. Então, quem realmente sabe, quem realmente tem condições de entender sobre a sua própria condição de vida é o cidadão, não é o Estado, né? Ele está ali só para preservar a propriedade privada. Já o Rousseau, ele se contradiz um pouco dos outros, né? Porque ele prega muito mais a questão da igualdade, né? Da liberdade, mas de uma forma igualitária. Ele não chega a ser tão radical no sentido de dizer que o homem em seu estado de natureza é o seu próprio lobo, né? Ele não diz que o homem é o lobo do homem no seu estado natural. E ele também vai dizer que esse homem no seu estado natural, ele vive num estado pacífico, né? No estado pacífico e feliz. Ou seja, os homens ali na natureza, eles vivem em paz, eles são amigos uns dos outros, eles têm aquele sentido de solidariedade, de compaixão, né? Aqui. Assim, continuando. E ele vai dizer, né, que já que o homem, não tendo outros carecimentos além daqueles que podia satisfazer em contato com a natureza, não se via no dever nem de se unir, nem de combater os próprios semelhantes. Isso aqui seria o quê? O homem, em seu estado natural, não possuía grandes ambições. Então, ele não tinha motivos. Então, ele não tinha motivos para viver, né, para viver em estado de competição e combate com seus semelhantes. Ele tem uma visão mais humanista, né, o Rousseau. O pensamento humanista, ele tem muita influência do Rousseau. Aqui. Então, ele diz que o homem no seu estado natural ele é movido por duas coisas, né? Pelo instinto de conservação e a compaixão. Então, o homem ele só quer preservar sua vida e a dos seus semelhantes. E ele tem a compaixão inata, né? Ele já crê nesse homem que ele é puro por natureza. Ele diz que o homem é bom, o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. É a instituição da propriedade privada que origina a emergência das grandes desigualdades. Ele já vai dizer que a origem das desigualdades, a origem da violência, né? E das desigualdades é a propriedade privada. Vejam que ele já tem uma visão diferenciada da do Locke, né? O Locke ele coloca o direito à propriedade como um direito legítimo acima até mesmo se for preciso da vida.
O Rousseau ele já disse que é esse desejo, essa instituição da propriedade, quando os homens começam a dizer isso é meu e não seu, quando eles deixam de compartilhar, que começa a surgir as desigualdades e as violências, né? O Rousseau denuncia que a ordem política, visualizada por Hobbes e Locke como instrumento que garantirá a segurança e o interesse de todos, acaba por defender e proteger os interesses de poucos. Ou seja, aquele Estado que o Hobbes e o Locke estão dizendo que era para defender a propriedade, para defender o direito de cada um de ter, né, muito mais o direito de ter do que ser, esse Estado, ele é um Estado muito limitado, é um Estado que defende só alguns, só poucos, né, só aqueles que têm. Os que não têm propriedade ficam completamente desprovidos, né? É uma dominação dos poderosos sobre os fracos, como Rousseau vem dizer. Assim, o contrato social repousa numa noção e num critério básico, que é a vontade geral. O Rousseau ele acredita numa coisa chamada vontade geral. O que é a vontade geral? Ela é entendida como o que traduz, né, o que há de comum nas vontades individuais, e não a simples soma das vontades particulares ou da maioria. Então, o interesse comum, né? Quando uma população ela tem um interesse comum, um objetivo comum, e essa objetividade dessa população se soma em um único interesse, né? Essa vontade geral que vai dar legitimidade ao Estado. Se um Estado representa a vontade do seu povo, ele é legítimo. Se ele não representa a vontade do seu povo, ele é um Estado autoritário, não é um Estado legítimo, né? Ou seja, assim, o soberano constituído pelo pacto social é o povo. Então, soberano não é o Estado, como diz o Hobbes e o Locke. Para o Rousseau, soberano é o povo. O Estado está ali somente a serviço do povo, para garantir que haja um equilíbrio, que haja um contrato social que preze, né, pela preservação da humanidade daqueles que ali estão, né, fazendo parte daquela sociedade. Então ele dá um protagonismo para o povo. Só que a visão de Rousseau, por mais que ela seja mais humanista, ela ainda não se aprofunda nessa questão da desigualdade. Quem vai identificar mesmo a desigualdade de classe, de renda, é mais lá para frente o Marx, né? Continuando aqui no Rousseau, para ele só é legitimamente constituído o Estado em que o povo exerce diretamente o poder legislativo. Quer dizer, ele estava muito à frente daquele momento que ele estava vivendo, né? Vivia um momento de monarquias, de reis, de imperadores, e ele diz, olha, o Estado só é legítimo se o povo poder legislar. Né? Se o povo não pudesse votar, não pudesse participar, não fazia sentido aquele Estado existir. E ele estava falando muito à frente daquele momento, né, que ele vinha vivendo, que era um momento de absolutismo. Na questão do Hobbes, a gente vai pular um pouco, porque a gente não teve condições de trabalhar muito ele. Eu vou pular para a questão do Marx, tá? Que baliza mais assim os próximos temas que a gente vai estar trabalhando. Qual é a visão de Marx sobre sociedade civil, sobre sociedade burguesa, né, que para ele é praticamente um sinônimo? Ele diz que essa sociedade civil, o povo, né, de uma forma vulgar que a gente está falando, é a esfera da produção e da reprodução da vida material. Então, uma sociedade ela é feita da riqueza que ela produz, e a riqueza é produzida pela relação que se estabelece entre os homens. E essa relação entre os homens se estabelece no âmbito da sociedade civil, não é no âmbito do Estado. Então Marx, a diferença que ele traz do pensamento dele para outros, principalmente de Hegel, Marx ele é muito diferente de Hegel, né? Eles são opostos praticamente, é que ele diz que a sociedade civil é a protagonista, ela é a protagonista, não o Estado. É ela que gera o Estado é consequência dela, não o contrário. Não é um Estado, não é um governo que vai dar origem às características daquele povo. Então, por exemplo, assim, aqui no Brasil a gente vive um Estado que ele tem uma tendência autoritária, uma tendência corrupta, uma tendência patrimonialista, paternalista. A gente tem que assumir que esse Estado, ele manifesta, ele personifica características do povo que o compõe. É o povo que legitima o Estado.
Então, se esse Estado tem essas características, é porque ele está refletindo características que o próprio povo possui, né? Digamos assim que nessa visão marxista, né, essa sociedade, né, é a sociedade civil que vai moldar o Estado. A sociedade civil abrange todo o intercâmbio da vida material dos indivíduos, abrange toda a vida comercial, industrial de uma dada fase, né? Então, as relações sociais são não só relações de convivência, mas principalmente relações de trabalho, relações de troca de mercadorias, né? Aí ele vem dizer aqui, ó, o Estado é um produto da sociedade civil, expressa suas condições e as perpetua, e não, como pensa Hegel, uma esfera independente com racionalidade própria. Então é aquilo que eu falei, o Estado é um produto da sociedade civil. Que Marx considera que as condições existentes em uma sociedade, o modo como as coisas são produzidas, né, distribuídas, consumidas, como a base de suas estruturas sociais e da consciência humana. Então, a consciência de um povo, a forma como ele se pensa e como ele pensa o mundo, é fruto da forma como ele cria a sua existência. Então, digamos assim, quando a gente vivia em um modo de produção escravista, quando as coisas elas eram produzidas com base na mão de obra da escravidão e havia muita expropriação, muita exploração, a sociedade refletia esse modo de criar a sua sobrevivência. A sobrevivência era criada através da mão de obra escrava, né? Os produtos, a riqueza, o alimento era através dessa mão de obra. Isso refletia na sociedade como um todo. Isso refletia numa sociedade que era muito mais discriminatória, muito mais autoritária, muito mais ignorante, né? Hoje nós vivemos num modo de produção que é capitalista. A gente trabalha não de graça, a gente trabalha por um salário. Só que esse capitalismo também molda a nossa forma de viver em sociedade, né? Ele vai nos tornar pessoas um pouco mais competitivas, mais individualistas, mais materialistas, mais consumistas, né? Então, as condições materiais, vou colocar aqui de uma forma resumida, as condições materiais moldam, ou seja, são as bases das estruturas sociais e da consciência humana. Aqui, certo? Prosseguindo aqui um pouco, né, a visão de Marx. A burguesia, ao ter o controle dos meios de produção e ao ter o controle sobre o trabalho no processo de produção, passa a constituir a classe dominante. Então, aquele que é o dono da fábrica, aquele que é o dono da ferramenta, o dono da matéria-prima, é a classe dominante, né? Então, na visão de Marx, a burguesia é a classe dominante porque ela é dona dos meios de produção, né? Que passa a expressar... E o Estado, ele não é neutro. Aqui, ó. Coloca bem aqui. Aqui, né? O Estado não é neutro. Ele expressa prioritariamente os interesses de uma classe dominante, que no caso, no capitalismo, é a burguesia, né, na visão de Marx. Certo? Então seria mais ou menos isso. Continuando aqui um pouquinho. Então Marx, ele diz que o Estado, né, ele tem uma aparência de universalidade, ele diz que é aquele que defende o interesse do povo como um todo, mas na realidade, né, ele defende mais os interesses da burguesia, os interesses de uma determinada classe social. Aqui, ó. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sim, ele vem falar do Estado como um instrumento de dominação de classe, né? E vem falar aqui também, ó, aqui em cima, só para destacar, são as relações de uma produção de uma sociedade. Sim, as correlações de força
que determinam o Estado, suas normas, sua lei, suas autoridades, não o contrário. Então, quem tiver mais força é esse cabo de guerra, né? Esse puxa de um lado, puxa para o outro, o povo puxando de um lado, a burguesia puxando para o outro, que vai determinar como é que as leis, as normas, as autoridades vão existir. Aí o Marx ele vem dizer que nós temos duas existências dentro da sociedade, né? Que nós existimos enquanto homem e cidadão, e nós também existimos enquanto homem, indivíduo privado, né? Dentro da nossa individualidade, da nossa casa. E ele vem descrever isso bem aqui, né? A gente também já falou isso nas aulas, né? Nós somos não só aquele cidadão que vota, o eleitor, enfim, aquele que existe juridicamente com o CPF, uma carteira de trabalho, de identidade, mas nós somos nós na nossa individualidade, na nossa vida privada, nas nossas relações pessoais, né? Isso está mais explicado na aula que trata sobre esse tema, tá? Nessa diferença entre o homem cidadão e o homem indivíduo privado. Então ele vem dizer que até mesmo na democracia, né, ela carece de uma concreta emancipação política e de uma emancipação humana, porque até mesmo na democracia continua sendo a propriedade privada, né, como um valor central. Até mesmo na democracia ocorre a exploração do homem pelo homem. Só quando essa exploração do homem pelo homem acontecer é que vai existir uma emancipação humana. Então não adianta a gente poder votar e ser votado, ser um cidadão, se a gente não é livre da exploração nossa de cada dia, né? Para ele, a base da desigualdade são os interesses de classe, né? As desigualdades de classe. A base das lutas são os interesses de classe. Aqui, ó. E ele vem dizer também que o Estado legitima a dominação e a exploração da burguesia sobre o proletariado. Então, quando patrões exploram empregados, quando a classe trabalhadora ela é mais explorada, a burguesia só faz isso porque ela tem um respaldo do Estado, né? Ela sabe que tem alguém ali para justificar, apoiar e proteger essas suas determinações, esses seus interesses. E vocês podem ver que o Marx ele tem uma visão mais crítica, né, menos ingênua do que seria a relação entre as classes. Ele vem dizer também que a sociedade civil é o verdadeiro cenário da história e que a luta de classes é o motor da história. Isso também está bem explicado numa aula que a gente deu aí. E o que seria o Estado para Marx? O Estado é a expressão das relações sociais de produção existentes na sociedade capitalista. E é um Estado que não é neutro, né? Ele vem dizer que esse Estado ele usa formas de coerção, de opressão, para garantir o domínio da burguesia. Como é que ele usa isso? Que forças são essas? É o exército, é a polícia, é a doutrinação, é a coerção, é a censura. O Estado ele está sempre usando a força para defender os interesses da burguesia, né? Então, imagina uma manifestação, uma greve, geralmente a gente vê como que os trabalhadores são tratados, né? Por exemplo, olha, aqui está um exemplo de como o Estado ele age, né, de forma autoritária. Ele muitas vezes não permite o surgimento de organizações de trabalhadores. Aqui, ó. Para fazer valer seus direitos, enfim, ele dificulta, né, a vida da classe trabalhadora em benefício da burguesia. Então, de uma maneira geral, essas seriam os pensamentos de Marx, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui ele vem falando mais da questão da revolução, mas a gente não vai entrar nisso agora no momento. Continuando o tema, a gente vai falar sobre a questão das classes sociais, né? A gente já fez uma visão sobre o Estado, agora a gente vai falar sobre classe. Reparem que vocês têm 3 textos, né? O primeiro texto fala sobre as visões a respeito do Estado, o segundo fala sobre classes e o terceiro vai falar sobre movimentos populares e movimentos sociais. Quem mais estuda essa questão de classe é Marx, né? No modo de produção capitalista. E ele vem dizer algumas considerações a respeito, né, dessa questão da classe. Ela vem dizer que essa questão da desigualdade ela não é exclusiva do capitalismo, né? Todos os povos, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Todos os povos possuíram formas
de estratificação social, como já foi dito em uma das nossas aulas, né? Ou seja, sempre houve desigualdade social. Porém, no capitalismo, essa desigualdade se aprofunda pela maior exploração do trabalho pelo capital. Então não é dizer que a pobreza, né, a desigualdade entre as classes, ela é exclusividade do capitalismo. Mas nenhum outro sistema foi tão desigual como esse, né, que a gente vive, como o capitalismo. Talvez o escravismo, mas o capitalismo muitas vezes ele gera formas de exploração, exclusão, invisibilização que são muito mais cruéis que a própria escravidão antiga, né? Porque a escravidão moderna, essa escravidão africana, ela também é uma nuance do capitalismo selvagem, né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, ó. Então ele vem falar, diferentemente das castas, né? As classes sociais conformam grupos não definidos por questões hereditárias. Então você não é pobre porque necessariamente seu pai era pobre, né? Por mais que a gente herde a pobreza, você é pobre porque você não é dono dos meios de produção, você não possui valores financeiros, econômicos, enfim, que te permitam ter uma condição de vida mais confortável, mais abastada, por exemplo. E você não é rico simplesmente por causa do seu sobrenome, por causa da sua família, mas porque você herdou bens materiais, né, que te permitiram ter aquele estilo de vida, pertencer àquela classe. Mas se você, por exemplo, perder esses bens, o teu sobrenome talvez não te mantenha naquela mesma classe. Então, diferente das castas, a classe social no capitalismo ela é mantida pelos bens materiais, ela tem uma base material, certo? Então alguns autores também já consideravam a propriedade como origem da divisão de classes sociais, né? E classe social e Marx, né? A gente vai ver exatamente como é que isso se caracteriza. Segundo Engels, que era o pensador ali que estava mais próximo do Marx, né? Aqui. Ele vem dizer que a concepção materialista da história parte da tese de que a produção e com ela a troca dos produtos é a base de toda a ordem social. De que em todas as sociedades que desfilam pela história, a distribuição dos produtos e juntamente com ela a divisão social dos homens em classes ou camadas é determinada pelo que a sociedade produz, como ela produz e pelo modo de trocar os produtos. Então, de acordo com Engels e Marx, né, é a forma... Cadê, gente? Aí, passei aqui, peraí. Aqui, ó. É a forma como a sociedade produz, organiza a produção, a distribuição das tarefas e das riquezas que vai determinar a ordem social. Uma sociedade que permite que trabalhadores sejam explorados e tenham seus direitos retirados é uma sociedade que está contribuindo para que seja cada vez mais desigual, né? A origem da divisão de classes para o Marx, né? O que seria? São... Aqui, ó, para Marx, as classes fundamentais ao longo da história constituem-se principalmente da polarização entre são aqueles produtores diretos da riqueza, que são os escravos, os servos e os trabalhadores, os proprietários do meio de produção, eles possuem a terra, a indústria, as ferramentas, né, os recursos materiais, e essa relação é polarizada entre os criadores e os usurpadores da riqueza, né? Então, existem aqueles que são os produtores da riqueza e aqueles que se apropriam da riqueza. Então, por exemplo, o que gera riqueza não é dinheiro, é trabalho. Sem trabalho não há dinheiro. Sem pessoas que trabalhem para você, você não consegue oferir grandes quantidades de dinheiro. Então, o capitalista é aquele que é o proprietário, né, que adquire a força de trabalho do outro.
E para Marx existem basicamente duas classes: aqueles que vendem a sua força de trabalho e aqueles que compram a força de trabalho do outro, exploram e se apropriam dela, né? Aqui, ó, classe social é considerada como uma categoria propriamente dialética em movimento. Aqui ele vai falar algumas características da classe social, né? Que eu vou colocar aqui para vocês. Vocês vão anotando aí no texto de vocês, tá? Das classes sociais. Aqui ele vem colocando essas características. Ela apresenta uma dimensão estrutural que determina sua gênese e simultaneamente contém contradições e formas de enfrentamento que marcam seu movimento. Ela assume determinações diversas de acordo com o contexto histórico. Então, conforme o mundo vai mudando, a desigualdade social de classes ela também vai mudando, vai se modernizando, vai se retrocedendo, enfim. Ela é inseparável da consciência de classe e da luta de classes. Essas são duas coisas muito importantes também que o Marx usa: consciência de classe e luta de classe. Então você já sabe que aqui ele está falando dessas três características principais das classes sociais. Vamos ver aqui. Ele vem falando de algumas tendências, né, do modo de produção capitalista. São tendências do capitalismo a separação do trabalho em relação aos meios de produção, ou seja, o trabalhador ele não é dono das ferramentas que ele trabalha muitas vezes. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa, você é recepcionista, ou você trabalha ali no RH, você é um administrativo, você não é dono daquele computador, você não é dono daquele ar-condicionado, daquela mesa, você não é dono daquele material de expediente. Então, os meios de produção, por exemplo, você produz um relatório naquele dia, você não foi dona dos meios, do instrumento que tu usou para realizar aquele trabalho, né? O autônomo, ele tem até um pouco mais de liberdade nesse sentido, né? A concentração e centralização do capital, ou seja, o dinheiro, o recurso, o capital, ou seja, o que for, fica na mão de algumas pessoas, né? A transformação do trabalho em trabalho assalariado, né? Então, essas três características: separação do trabalho em relação aos meios de produção, concentração e centralização do capital e trabalho assalariado, são três tendências, três características principais do modo de produção capitalista. Três tendências ou principais do modo de produção capitalista. Ok. Classe também não se resume à renda, né? Não é só uma questão de consumo, não é porque eu consumo mais que eu sou de uma classe superior. Classe, o que define ela é o fato de você ou vender sua força de trabalho ou você comprar a força de trabalho do outro. É isso que vai determinar se você é um trabalhador ou um capitalista. Não é a quantidade de compras de poder aquisitivo que você tem em termos de consumismo, nada disso, tá? Então, por exemplo, um trabalhador de uma empresa que ele tem um cargo mais elevado e ele pode comprar um iPhone, e aquele trabalhador de uma mesma empresa que ele possui um cargo menos elevado que ele pode comprar um Android, ambos pertencem à mesma classe, eles são da classe trabalhadora. Poder aquisitivo não define classe. O que define classe é a propriedade dos meios de produção, certo? Aí aqui está o conceito de classes sociais, né? As classes são grupos humanos, um dos quais pode apropriar-se do trabalho do outro por ocupar postos diferentes em um regime determinado de economia social. Aí ele vem dizer essa determinação de classe, né, o lugar que ocupa e o papel desempenhado pelos sujeitos no processo de produção da riqueza, refere-se a três aspectos centrais. Isso aqui são as determinações de classe, né? Cadê aqui? Deixa eu colocar aqui para vocês. Fatores que determinam a qual classe o indivíduo pertence. Então, se você quiser saber qual classe você pertence, você observa esses três fatores bem aqui. O tipo de propriedade, né? O que você possui para vender? Em último caso, né? Possuo minha casa, meus bens, mas como foi que você conseguiu sua casa, seus bens? Foi através do seu trabalho. Então, em última instância, o que você possui é a sua força de trabalho. As relações de produção que se estabelecem, né? Qual é o papel que você ocupa
na ordem da produção ali do ciclo produtivo que você trabalha. Dentro de uma empresa, qual é a função que você ocupa, né? Você é um prestador de serviço, né? Você é um trabalhador. As formas de enfrentamento, né, que a partir de seus interesses diversos desenvolvem os sujeitos de uma classe. Então, quando você quer reivindicar o direito, você negocia diretamente com o secretário de Estado, com o juiz, com o executivo, com o judiciário, ou a forma que você tem para reivindicar isso é se unindo a outros iguais a você e protestando. E isso define a qual classe você pertence. Então, refletir sobre essas coisas nos dá pistas, né, sobre a questão do pertencimento de classe. Aqui ele vai explicar detalhadamente cada um desses, né? Aqui o B, C, certo? Agora a gente vai ver o terceiro texto, que é o texto da Marina Maciel Abreu, que fala sobre movimentos populares e classes subalternas. Ela é uma assistente social aqui do Maranhão, ela fala muito sobre essa questão de movimentos sociais, tá? É muito interessante esse texto. A gente vai ver só a primeira metade dele, porque a outra metade vai ser agora na segunda unidade, que ele vai casar com o texto da Maria Glória Agon sobre movimentos sociais. Esse texto ele já vem falando sobre o terceiro tema da disciplina, que é movimentos sociais. E ela vem dizendo o seguinte, né, que há uma tendência que reconhece o caráter de classe como algo intrínseco à lógica dos movimentos sociais em geral. Então, quando a gente vê um movimento social, um movimento popular, o que dá base para esse movimento, o que fez ele surgir, foi a desigualdade de classe. Foi o fato daquelas pessoas que estão ali protestando, se manifestando, se organizando, juridicamente ou não, de elas pertencerem à mesma classe, se sentirem afetadas pelos mesmos problemas, pelo fato de elas serem todos professores, pelo fato de eles serem todos profissionais do transporte, por serem todos policiais e por serem trabalhadores acima de tudo, né? Mesmo que sejam desempregados, mas eles pertencem à classe trabalhadora, porque o que eles têm a vender é a sua força de trabalho ali. Eles precisam disso para conseguir sobreviver. Então, ela vem dizer, seria basicamente aqui, os movimentos sociais têm uma base de classe. Ou seja, né? Aqui, ó. São pessoas que se identificam pela classe a qual pertencem e se unem em torno de seus interesses. Isso que são as bases, né, de uma forma muito resumida, dos movimentos sociais. Mas aqui tem o conceito do movimento social, ó. Os movimentos sociais se expressam através de um conjunto de práticas sociais das quais os conflitos, as contradições e os antagonismos existentes na sociedade constituem o móvel básico das ações desenvolvidas. Então, eles existem para tentar amenizar desigualdades e os conflitos sociais, através da manifestação, através do protesto, através da organização, da fala, né, da colocação de suas pautas, suas necessidades. Aí ela vem continuar falando que os movimentos sociais populares, ou seja, sobre formas de expressão da luta organizada das classes subalternas da sociedade, desencadeadas a partir das contradições sociais que se manifestam no âmbito da produção e do consumo. Então ele vem dizer que esses movimentos sociais, os movimentos sociais populares, representam os anseios das classes subalternas. Certo? Aí aqui, continuando, vocês precisam prestar atenção nesse tópico aqui também, que é o último que a gente tratou, né, que é a questão das visões, das perspectivas sobre os movimentos populares. Existe um consenso de que esses movimentos populares, como a gente colocou aqui, ó, eles são uma síntese, né, das manifestações da desigualdade de classe, daquelas pessoas que querem melhorar suas condições de vida porque são excluídas pela classe a qual elas pertencem. Só que tem alguns autores que dizem que os movimentos sociais, eles não são definidos pela sua classe social. Você não se filia a um movimento social
pela sua condição de renda, de trabalho por si só. Tem outras coisas que influenciam. Aí é que a gente vai ver o pensamento desses autores, né? O que eles dizem. Por exemplo, aqui. Essa visão culturalista, né, reconhece o caráter de classe desses movimentos, atribuindo, né, a questões culturais e simbólicas. Aí tem esses autores aqui que são a base deles, que deram, né, que inauguraram, que é Alain Touraine, Klaus Hoff, dentre outros. Aí eles vêm dizer que esses movimentos sociais, eles são o coração da sociedade, então eles dizem que eles são sim importantes. Aí eles vêm falar aqui também, deixa eu ver aqui. São práticas democráticas de pressão, de ações, né, que expressam uma nova sociedade política. Não são agentes de transformação. Olha, isso daqui é a principal visão, a principal perspectiva dessa visão culturalista. Ele vem dizer que esses movimentos sociais, eles não têm condições de reverter a desigualdade. Eles não conseguem fazer isso. O que eles podem fazer é gerar uma sociedade mais justa, mais igualitária, mas dentro, né, do próprio sistema capitalista, ou seja, um capitalismo menos selvagem. Eles não têm condição de eliminar a desigualdade de classes. Isso aqui faz parte da visão culturalista, dentre outras coisas que vem sendo abordadas aqui também, né, que vocês vão dar uma lida nisso também. Aí tem a visão mecanicista, determinista, né, que vem falar que o caráter de classe dos movimentos populares é questionado. Eles não acreditam que as pessoas se filiam a movimentos por questões de classe, porque existe muita, né, heterogeneidade na sua composição. O que isso significa? Significa que existem tantas pessoas diferentes dentro de um movimento social que é impossível que todas estejam ali somente pela questão de classe. E, né, você não pode dizer que dentro do movimento de professores são todos iguais ali, só pelo fato de serem professores. Então é basicamente isso que eles estariam dizendo, né? Deixa eu ver aqui. Eles não acreditam nesse conceito de proletariado, eles não acreditam nisso. Eles chamam proletariado, né, como Marx chamava, eles chamam de classes populares, classes trabalhadores, os pobres, o povo. Só que isso não dá muita noção do que na verdade são essas classes, né? Então eles já acreditam que a questão de renda, de desigualdade social não é o que motiva as pessoas a se manifestarem. Tem a concepção marxista, né, que ela já considera que as pessoas sim, elas se associam e elas se manifestam pela questão da desigualdade de classes, né? Pela divisão das classes sociais. Há também uma importância da dimensão política e cultural. É uma visão mais, digamos assim, mais materialista, né? Uma visão que olha mais para o fundo econômico, né? Aqui, ó. Essa visão assume que os movimentos sociais têm base na desigualdade de classes. Então as pessoas não estão ali só porque elas se identificaram com a bandeira do movimento, mas porque elas veem uma possibilidade de ter a sua condição de classe, né, melhorada. Aqui, enfim, deixa eu ver se ele fala aqui mais alguma coisa que eu destaquei. Aqui está a definição das classes subalternas, né? O que seriam essas classes subalternas que esses autores vêm dizendo aqui? Todos os segmentos da sociedade capitalistas que não possuem meios de produção estão, portanto, sob o domínio econômico, político e ideológico das classes que representam o capital, ou seja, são os assalariados, né? Tanto no setor primário, secundário e terciário, os que exercem atividade manual ou intelectual. Então, tanto faz você ser um trabalhador intelectual ou um trabalhador manual, você é um trabalhador. E em diferentes graus você faz parte dessa classe subalterna, entendeu? Então, inclusive aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho, elas também fazem parte dessa classe trabalhadora, dessa classe subalterna. Aqui seria o conceito de classe subalterna.
A gente encerra esse texto até aqui, né, até esse momento, porque depois a gente vai ver o restante dele, né, falar mais sobre essa questão dos movimentos sociais como espaço de organização. Então, gente, essa foi brevemente aqui a nossa revisão, tá? Quiserem tirar qualquer dúvida, vocês podem tirar. Boa sorte na atividade, boa sorte na prova. A gente se fala aí. Abraços, beijos, boa noite.